Olá, eu me chamo Ellen Ferreira, sou moradora do Morro da Providência desde que nasci. Meu nome é Cíntia Santana, eu sou atriz, sou produtora cultural, também sou moradora do Morro da Providência. Como a gente diz aqui, nós somos cria da Providência. Eu faço parte da resistência cultural da Providência, para além da resistência de ser moradora. E uma das coisas mais fortes pra gente, que é essa palavra de resistir, ela começa na história de como a Providência nasceu, né? Exatamente. A Providência ela nasce a partir de um cenário extremamente interessante, porque a desigualdade ela começa a apontar ali, em 1890. A gente estava vivendo um período pós-abolição, onde os negros recém-libertos, entregues à própria sorte, deveriam constituir todas as questões relativas à sua própria saúde, educação, trabalho e moradia, sem nenhum tipo de direito adquirido ou conquistado. Entregues à própria sorte, aquelas pessoas deveriam então procurar medidas de sobrevivência numa sociedade extremamente racista e que naquela época incentivava a chegada de pessoas estrangeiras para ocuparem suas terras, as terras brasileiras, na verdade. E esse incentivo ele era dado pelo próprio governo, a partir de medidas que visavam entregar as terras de mão beijada para todos aqueles que viessem ocupá-la, desde que eles fossem europeus. Existia por detrás disso um mito. Imaginava-se, a partir da eugenia, que era possível clarear de alguma forma essa população. E por isso a população negra ela ficou cada vez mais entregue a questões de subsistência no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde hoje se localiza o Morro da Providência. Naquela época, por volta de 1890, os soldados da Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia, eles foram entregues àquele momento de triunfo, porque houve um ganho ali, pelo Estado. E uma das promessas antes deles irem para a guerra é que todos aqueles soldados conseguiriam uma casa. Bom, o contexto de desigualdade surge quando o Estado se nega a conversar com a população e promete coisas que ele não é capaz de cumprir. Naquele caso, retornando de Canudos, os soldados foram surpreendidos com uma péssima notícia. Não havia casa alguma. E ali, naquele lugar, que era de fato o lugar mais importante do Rio de Janeiro, foram construídas alguns cortiços e os lugares disponíveis foram ocupados por esses moradores. E ali foi onde a ocupação do Morro da Favela surgiu, em 1897. Os soldados combatentes em Canudos, eles ocuparam as partes baixas do morro. Ali existiam pessoas que moravam, que eram pessoas oriundas desse processo escravocrata, pós-abolição, pessoas pretas, que foram subindo mais as suas moradas e os outros que foram chegando, foram ocupando aquele pé. Meu nome é Douglas, tenho 26 anos, trabalho com fotografia e atualmente estou estudando educação física. Hoje eu trabalho na Casa Amarela. A Casa Amarela é uma casa cultural onde a gente oferece oficinas para as crianças. A Casa Amarela foi fundada em 2009 pelo fotógrafo francês JR, junto com a participação do fotógrafo local do Morro da Providência, Maurício Ora, que foi o meu professor de fotografia. Eu participo da Casa Amarela desde 2009 para 2010, que foi ali o meu início, o meu pontapé na fotografia. Meu maior interesse era, sim, ter contato com pessoas de fora, porque eu via muita gente andando com o Maurício, muitos gringos assim. Então, o meu maior interesse era conhecer e entender a cultura deles fora da favela. Então, uma forma de me aproximar dessa cultura era a fotografia. Tinha um grupo de jovens que se interessaram e a gente correu atrás do Maurício.
Ele ensinou pra gente, eu e mais alguns amigos desenvolvemos alguns trabalhos, não só dentro da comunidade, como fora também. A Casa Amarela é um projeto muito importante pra gente, porque foi uma opção para nossa vida, porque dentro da favela nem todo mundo recebe o apoio cultural e às vezes as crianças não são abordadas de maneira correta. Quando a gente começa a falar do Morro da Favela, que assim era chamado, foi nomeado pelos soldados em função de uma planta que existia no local, chamada favela, a gente começa a perceber que a falta de diálogo que acontecia em 1897 persiste ainda e muito. Até hoje, os moradores do Morro da Providência, eles sofrem com a falta de diálogo entre a população e o Estado. E é aí que persiste a nossa luta enquanto pessoas moradoras daquele local em construir junto aos nossos possibilidades de coexistir numa sociedade que o tempo todo tenta fingir que nós não estamos ali, naquela região central, que sofre uma grande especulação imobiliária em função de estar no lugar de interesse de muitas empresas e pessoas. Dando um retorno no que a Ellen falou, o Morro da Providência ele também nasce a partir de desapropriações e de remoções que já aconteceram naquela época também no entorno, porque eles tiraram as cabeças de porco que também tinham, tiraram aquelas pessoas. E as pessoas elas sobem para o morro, que era um lugar que inclusive até hoje em alguns pontos ainda sem saneamento básico, sem acesso à energia elétrica, tudo muito precário. Então é muito incoerente uma pessoa ir para um lugar desse, se ela tivesse escolha de outro lugar. Ela foi porque ela não tinha outra opção, porque o Estado não deu uma outra opção. Porque o que a gente tem de presença do Estado dentro da favela é a polícia. O Estado ele não chega através de saneamento básico, ele não chega através de serviços que a população tem direito, porque tanto nós como os moradores de comunidade, como as pessoas moradoras de outras zonas da cidade, também pagamos impostos. E além da gente pagar imposto, a gente mantém a economia da cidade. Porque se você for pegar as pessoas que trabalham nos restaurantes da Zona Sul, nos prédios, os porteiros, as empregadas, as babás, é a galera da favela. O pré-vestibular ele começou de 2008 para 2009. Hoje funciona aqui na Ladeira do Barroso. Então batizamos o nome de pré-vestibular comunitário Machado de Assis, no Morro da Providência. O nome Machado de Assis surge por conta da proximidade da residência do Machado de Assis aqui na Ladeira do Livramento e por conta da trajetória do Machado de Assis como pessoa. Por quê? O Machado de Assis, ele veio de uma família humilde. Ele teve que batalhar desde criança, a mãe faleceu quando ele era pequeno, quando era jovem ainda. Então ele teve que todo se virar, não teve aquela educação formal, ele teve que se virar por uma educação ali que ele que buscou os meios. Então, como ele era bem desenvolto, foi bem dotado disso, ele conseguiu ser o que ele foi nas obras literárias e etc. E ele tem muita semelhança com os próprios moradores daqui. Na luta, muitos não tem o pai, não tem a mãe, e tem um potencial enorme os jovens daqui, então só não tem as ferramentas. Então os jovens daqui se assemelham muito ao Machado. Então o projeto ele surge nesse sentido de tentar dar uma melhor oportunidade para os jovens daqui do Morro da Providência. A escola pública a gente já tem N problemas que a gente já está cansado de falar, a questão de estrutura, a questão de falta de professores, e isso daí a gente ficar pontuando é importante, mas a gente tem que pontuar o segmento que está atual, que é o segmento da política de enfrentamento que está ocorrendo, o quanto isso tem atrapalhado as escolas. A gente vê reportagens dizendo, hoje teve um tiroteio no território X e esse tiroteio levou a tantas crianças ficarem fora da sala de aula. E o quanto que isso é prejudicial, porque isso não só caia no comodismo das pessoas acharem que isso, as crianças ficaram sem aula, o qual a consequência que isso vai acarretar. Então,
O aluno que ele é de uma escola pública, que é no Leblon, ele pode ter uma falta de professores por conta da má gestão. O aluno que é de uma escola pública, que faz uma proximidade com a favela, ele vai ter uma falta de professores muito voltada para o medo que esse professor tem de ir para um local desse, o medo que o professor vai começar a sentir. Então, muitos não querem estar presentes nesse local. Muitos, por conta das trocas de tiro recorrente, ficam sem aula. Então, ou seja, o ano letivo já é prejudicial. Então, a estrutura dessas escolas vão ser uma estrutura totalmente precária, porque os alunos eles já estão abalados emocionalmente. Ou seja, você entrar na escola 8 horas da manhã e ter que se abaixar por conta de tiroteio, isso, para o aluno, emocionalmente, é muito complicado. Porque o aluno ele passou por um tiroteio, estava ali abaixado, e depois ele volta para a sala de aula para ouvir o professor falar de revolução industrial, para ouvir o professor falar de uma matéria formal que está muito distante dele daquilo, enquanto que ali, próximo a ele, a realidade dele é totalmente diferente. Então, o professor ele ter essa percepção do aluno que ele está lidando é muito importante também. Então, o pré-vestibular, o nome já diz, preparar você para o vestibular. Então, se eu saio da escola tendo que ainda ser preparado para fazer um vestibular, é porque algo está errado na escola. Esse nascer da favela é um nascer sem... a gente não tinha nenhuma outra opção. Os soldados vêm atrás de uma promessa. Chega aqui, não tem nada e sobe. Os escravos, os escravizados, sim, né, são supostamente libertados, porque até hoje ninguém foi libertado, e aí jogam eles sobem. Ocorrem as emoções que também acabaram de ocorrer agora na revitalização do Porto Maravilha. E aí eles ficam sem essa opção nenhuma, eles sobem um morro. E aí o que resta pra gente, até então, é resistir. A gente precisa resistir. A gente precisa resistir ao fato de estar morando num local que é abandonado pelo Estado e que, apesar do abandono pelo Estado, a gente é um caldeirão de cultura, porque começou com o Machado de Assis. E é muito, e isso está vindo à tona agora, porque eles tentaram embranquecer o Machado de Assis a qualquer custo. E a imagem do Machado de Assis é ainda publicizada como uma imagem de um homem branco. Exato. Porque, afinal de contas, o saber que ele produziu nacional e internacionalmente é tão amplo que não pode ser coisa de uma pessoa preta e favelada. Só que é. E a gente percebe isso através desses resquícios históricos que estão abandonados. Depois que houve o interesse do governo em função das Olimpíadas, antes disso da Copa do Mundo, nessa área que abrigou o Boulevard Olímpico, eles perceberam que existia ali uma comunidade, um morro. E não era o interesse deles manterem aquela favela naquele jeito. O que nos fez ficar ali, o que nos impeliu em estar movendo esforços de continuar trabalhando e de continuar morando no Morro da Providência é o fato de, desde 1897, nós termos criado raízes ali. Nossas famílias vieram ali cresceram nossas avós. Essa é a primeira favela do Brasil que tem um significado importantíssimo para a cultura do povo preto, para a cultura do povo mestiço desse país, porque ali, aos pés do Morro da Providência, desembarcavam cerca de milhares de pessoas escravizadas que vieram de África, sequestradas ou vendidas através de um sistema capitalista que sempre humilhou e nunca pensou que essas pessoas poderiam ser chamadas de pessoas, que fossem almas. Elas chegavam ali, naquele porto, e com toda aquela situação na qual elas se encontravam de extrema vulnerabilidade, elas ainda assim tentavam resistir através da sua cultura, através das suas questões religiosas, para possibilitar vida diante de tanta desumanização. E tudo isso está imbuído no que nós entendemos como cultura no Morro da Providência, no que nós entendemos como a necessidade de estar vivos. O processo cultural dentro de uma favela é muito escasso.
Já teve projetos que tentaram subir a comunidade, se fixaram por um tempo, mas quando ocorrem confrontos entre policiais e traficantes, essas pessoas que são de fora, elas ficam com muito medo de continuar e manter o projeto. A gente recebe um projeto legal, a gente se interessa e depois de um tempo esse projeto vai embora. Então, pra gente fica vamos dizer, meia cultura, porque a gente não recebe muita informação de fora. No caso, muitas pessoas têm que sair da favela para procurar um conhecimento, uma cultura ou outras coisas. A Casa Amarela, desde 2009, ela tem o intuito de promover cultura e oferecer o máximo de conhecimento para as pessoas da comunidade. Então, a Casa Amarela veio desenvolvendo projetos de cinema, como Cineclube. Teve o curso de fotografia no qual eu aprendi a fotografar, junto com o professor Maurício Ora. Temos também na Casa Amarela que a gente está fazendo mais no trabalho de receber artistas de fora para poder oferecer oficina para as crianças, para elas terem um contato com vários tipos de arte. Então a gente tem pintura, tem o grafite, tem o lambi-lambi, que são colagens de foto, de imagem, criação de esculturas e entre outros tipos de arte. Você é da prefeitura, né? Você tá marcando SMH aí? Marcar SMH, sabe aonde? Na Gávea, no Flamengo, em Botafogo, em Ipanema, em Copacabana, no Planalto Central, em Brasília. Mas você não vai remover a gente aqui da primeira favela, não. Aqui tem história, mané. Vale lembrar que antes dessa revitalização do Porto, de 2011 para cá, que elas quando começam de fato as obras de interesse, nós, como a Cíntia falou, nunca tivemos a oportunidade de estar dialogando mais uma vez com o Estado, pensando melhorias para o mundo. Nunca nos foi dada a oportunidade de perguntar se nós queríamos ou não estar ali. E por que na hora que essa área que nós construímos começa a ter a possibilidade de ganhar algum dinheiro, de ganhar lucro, da gente poder pensar a possibilidade de crescer financeiramente junto com a área construída por nós temos que sair e outras pessoas precisam chegar. Por que não é possível o Estado dialogar conosco, pessoas pobres da favela, sobre quais ações culturais nesse lugar seriam incentivadas financeiramente em detrimento de outras? Isso em nenhum momento foi conversado com a gente. O que sobrou pra gente hoje é um Museu do Amanhã que tem o objetivo de apagar a história do passado. A conversa que a gente teve com o Estado diretamente foi para resistir, porque para a obra que eles iam realizar, eles iam fazer muitas remoções. Eles iam tirar mais de 500 famílias, porque eles fazem lá o projeto deles, sentado na mesa deles, e aí eles trazem esse projeto e encaixam no lugar. Então tudo que está em cima do que eles se propuseram a construir, eles vão lá e retiram, eles removem. E é bom a gente entender que a gente remove corpo. A gente não remove gente viva, a gente não remove família, a gente não remove história, a gente remove corpo. E aí eles vêm com essa remoção, só que chegam aqui e eles batem de frente com os moradores que se articularam, que a galera arrumou advogado. Tem uma questão também das terras quilombolas, e aí entrou o governo federal e aí eles não conseguem fazer isso tudo, eles não conseguem remover tantas pessoas quanto eles queriam remover. E aí o que o Morro da Providência ganha naquele momento é um teleférico que funcionou durante um período, que também era o período de interesse deles, e que agora não funciona mais, ele já está há mais tempo parado do que ele ficou realmente funcionando. E esse teleférico, ele tem 3 estações. A estação do meio, que dá para o nível médio do morro, ele foi construído em cima de uma quadra aonde as pessoas faziam todas as atividades culturais. Na época a gente fez protesto, reclamou, fez várias coisas e não aconteceu. O Estado chegou, que é o Estado que manda. Fizeram um teleférico. O teleférico está parado e nesse momento o teleférico ele está começando a ser ocupado pela polícia. Então quer dizer, o elefante branco que foi construído em cima de uma quadra que a gente utilizava, agora não está sendo utilizado como um teleférico e a polícia está começando a ocupar. Não existe um diálogo, né, para a cultura estar ali, não existe um diálogo para a educação chegar. Essa revitalização pra gente foi um caos. Por quê?
quê? Os ônibus não passam mais dentro do bairro, a gente só tem duas filiais de um mesmo mercado, que é muito caro. A gente tem muita rua esburacada, que continua enchendo de água, que o lixo continua. E isso, muita gente pode dizer assim, isso eles estão reclamando à toa, por quê? Vai ali no Boulevard Olímpico, você vê aquela iluminação maravilhosa, que antes era aquela coisa escura, que tinha perimetral, e eles construíram aqueles 2 museus. Mas nós moramos aqui dentro, nós passamos por outros lugares. E esses outros lugares que a gente passa diariamente, que a gente utiliza, não foi revitalizado. E agora esse problema ficou muito maior porque a gente está no meio da especulação imobiliária. Essa revitalização não chegou em cima do morro geograficamente, ela não chegou. E o bairro, se você parar qualquer morador, qualquer um, vai dizer que está ruim. Porque você tem que andar 2 quilômetros, às vezes 3, descendo do morro para pegar um ônibus na central, porque os ônibus que passavam por dentro agora passam em volta, porque agora a gente virou uma ilha no centro da cidade. E a gente tem um transporte que é o VLT, que ele não tem uma integração, ele custa R$3,80, que passa por debaixo do morro, e que em uma semana, e sei lá, em um mês, ele para umas 4 vezes, porque ele passa do lado, ele passa embaixo de um túnel, embaixo do morro, e passa do lado dos barracos aonde tem tiro, que eles também não resolveram esse problema. Aí o VLT precisa parar de funcionar. Então assim, quem pensou nisso é uma pessoa que não veio aqui, que não vive aqui, que não depende dessa realidade, porque a gente depende dessa realidade, a gente não tem opção de ir para outro lugar, porque a gente mora aqui. Porque a gente pensa, o que é o vestibular? O vestibular é selecionar. Se a gente tem quem ocupa hoje as cadeiras da UFRJ, quem ocupa as cadeiras da UF, da UERJ, por mais que a UERJ tenha avançado muito com o sistema de cotas, quem ocupa essas cadeiras? Se a gente chegar num curso de medicina, de direito dessas universidades, quem vai estar ocupando essas cadeiras? Então, são todas instituições públicas. Então, você para pensar, o aluno que teve um ensino fundamental, um ensino médio, pagando mensalidades altíssimas em colégios tradicionais, esse aluno vai ocupar uma UFRJ e vai ocupar uma UF, que são as universidades de excelência. Ele não vai ocupar as universidades privadas. Então, se você pensar hoje o que é o vestibular, é selecionar essas pessoas que são da elite, como sempre, para estar ocupando essas vagas. Então, quem fica à margem dessas outras vagas são os chamados cotistas, que ainda hoje são afrontados por essa minoria que está se sentindo prejudicadas por conta das cotas, mas você vê o quanto que a gente sai atrás. A galera, enquanto está lá na frente já, com uma educação por onde ele pode pagar, então a gente já tem que sair atrás e ainda não pode concorrer por cotas, porque cota vai levar você a tirar a vaga de um rico e etc. A questão das cotas, se a gente colocar aqui, que é o nosso público, a gente atende particularmente a cota racial, que o território já abarca isso. Então, quem são as pessoas que compõem as favelas do Rio de Janeiro? Pessoas negras, em sua maioria, e pessoas assim com uma extrema pobreza. Então, a extrema pobreza dessas pessoas, ela vai levar a esse tipo de educação. Então, são pessoas de colégios estaduais. Esses colégios estaduais concorrem de longe com os colégios federais e os grandes centros estaduais. Então, o que é hoje um Cefet? O que é hoje uma FAETEC? O que é hoje um Pedro II? O que é hoje os CAPs das próprias universidades? Então, o que é hoje um CAP UERJ, um CAP da UFRJ? Esses alunos também são de escola pública, eles também são cotistas. Só que os alunos da rede estadual, olha só o quanto que ele tem que passar para estar concorrendo com essas mesmas pessoas. Olha só o quanto que é desigual às próprias escolas estaduais. Se a gente for ver a questão material de uma escola estadual em Ipanema, vai ser muito diferente de uma questão material de uma escola lá em Costa Barros, lá na Pavuna. Então, olha só a diferença que a gente tem da própria rede estadual. E a gente está falando desse tipo de cotista aqui no Morro da Providência. Bom, a questão da entrada na universidade, o porquê que isso se torna distante para os jovens de periferia, de favela. Porque eles são sempre direcionados a estar ocupando esses cargos
que são de menos prestígio, ou seja, ele vai ficar sempre submisso a galera que compõe outras zonas da cidade. Então, essa galera, ao entrar na universidade, ele consegue quebrar uma lógica muito grande. Como no meu caso, por exemplo, a minha mãe, ela sempre foi dona de casa, sempre ocupou cargos de serventia, ela foi auxiliar de serviços gerais, trabalhava sempre com limpeza, foi diarista. Então, meu pai, ele ocupava o cargo de pintor, meu pai fazia auxiliar de pedreiro e etc. Então, eu fiz essas funções da infância. Então, eu aprendi muito com isso daí. Só que ao você potencializar e entrar numa universidade, quando eu sair de lá formado, eu vou estar se formando e posso ser professor. Querendo ou não, eu vou ascender, de certa forma, um patamar que minha família não conseguiu chegar. Então, a gente vê muitos depoimentos nos últimos anos de que eu sou o primeiro a fazer faculdade da família. Eu sou o primeiro a entrar em uma universidade pública e etc. da nossa família. E isso é muito importante para o jovem. Ele está conseguindo fazer isso porque vai dar outra percepção para a própria família. O que é a gente ter na família um professor, o que é a gente ter na família um engenheiro. Então, quando a gente vê esse pessoal que entra nas faculdades públicas, esse pessoal que são de bairros nobres, eles têm na família, a mãe é médica, o pai é advogado, a mãe é professora e etc. E isso dá um segmento na própria família. Então é importante ter essa transição e é isso que a gente tenta passar para eles. Então aqui a gente tenta elucidar da melhor forma que a universidade ela vai servir para emancipar, para criar em você a percepção de mundo. Então você começar a perceber as mazelas da sociedade, quem está no comando, como que você vai reivindicar os seus direitos. Então a gente tenta esclarecer das melhores formas o sentido de estar compondo o pré-vestibular, o papel dessa pessoa no seu próprio bairro, o quanto é importante o papel dessa pessoa. E aí a gente pode falar, mas a pessoa que pensou isso talvez agiu de uma forma inocente porque ela não pôde estar ali, né? E a questão é, inocente para quem? Já que as remoções foram impugnadas, uma vez que a sociedade, a população do Morro da Providência se articulou para impedir toda aquela brutalidade, qual é a outra maneira então de tirar as pessoas dali? É fazendo com que elas fiquem cercadas, com que elas não tenham acesso ao transporte, com que elas não tenham acesso à saúde, com que elas fiquem pagando altíssimo nas compras do mês com um único mercado. E essas situações vão fazendo com que os nossos idosos, que são as nossas fontes de saber, que são as pessoas que falam pra gente de uma história que não foi escrita, porque o povo que ocupava aquele lugar não tinha acesso à educação. A maior parte dos nossos moradores de favela do passado, eles não estavam nas escolas. Isso é uma conquista muito recente. Essas pessoas que foram os grandes porta-vozes da nossa cultura, elas estão cada vez mais prejudicadas com a permanência aqui. E qual é o trabalho que a gente está tendo hoje? O trabalho de escolher casas em outros lugares. E a gente tem desertado os nossos lugares aqui. E quem é que chega então? Quantas pessoas de fora estão aqui? A gente tem marcas extremamente ricas que estão hoje na zona portuária e que não dialogam com a gente, ocupam os nossos lugares, ocupam os territórios que antes a gente podia andar, que antes a gente podia entrar, e não existe nenhuma contrapartida financeira ou cultural para com a população da Providência, não alguma que de fato valha o tanto que eles ganham ocupando essa região. Então a gente vai dizimando essa população, vai fazendo com que ela saia desse território triste, porque não pode se manter aqui, e fazendo com que outros atores sociais que têm dinheiro suficiente para estar nesse lugar cheguem e, de fato, assim, eles consigam concluir esse plano que foi pensado e articulado para esvaziar essa região. Que é a gentrificação. E aí você limpa. Aí o lugar realmente fica com gente bonita e daqui a pouco vira uma Barra da Tijuca e o Morro da Providência passa a ser uma Santa Teresa. E assim a gente vai, mais uma vez, colocando para debaixo do pano toda a nossa história e toda a reparação que o Brasil deve às pessoas que construíram esse país. É muito complicado a gente falar da história brasileira quando as tentativas do Estado são tentativas de apagar as identidades culturais nascidas nesse território.
quando a gente investe milhões de reais no Museu do Amanhã e deixa outros lugares desse mesmo caminho apagados, porque ali estão expostas, por exemplo, ossadas de pessoas escravizadas, quando a gente tem um cemitério, valas que foram abertas há séculos atrás e que foram agora descobertas e que não existe nenhuma preservação, a gente tem um compromisso sim, a gente tem um compromisso com o apagamento da história desse país. A gente tem um compromisso em apagar as identidades daquelas pessoas para que elas não se reconheçam, para que elas não possam juntas lutar por uma melhor qualidade de vida. E se isso não foi ensinado na sua escola, não pensa que é só o fato da faculdade onde seu professor estudou não falar de uma maneira ingênua. Isso é um projeto de país. O apagamento das histórias dos povos negros, periféricos e favelados, ele existe sim, existe na universidade, existe na sala de aula. Então existe toda uma articulação para que você, eu e outras pessoas não tenham acesso à história que de fato forma essa identidade brasileira, que é uma identidade omissa, negligente, que mata, sente saudades da escravidão, ainda faz com que os seus povos passem por situações de silenciamento constante. Se for preciso, tirando essas pessoas dos seus lugares, destituindo suas famílias. E se você pensar bem, não é muito diferente do período escravocrata, onde eles vendiam as pessoas sem nenhum tipo de feição por elas ou algum compromisso com a história delas. Isso acontece hoje, quando a gente remove famílias, quando a gente simplesmente manda uma mãe com seus filhos para outro lugar e a avó fica naquele lugar, porque eles vão acabar com as casas de um lado, mas não vão acabar com as casas de outro. A gente continua segregando sem se importar com a vida cultural, social e educacional daqueles moradores que estão ali. O impacto cultural dentro da favela, na minha vida, foi gigante, porque dentro da comunidade a gente vê muita violência, não entre moradores com moradores, mas sim traficantes com policiais. Então, para a gente ter um conhecimento, ter uma cultura, é muito difícil. Então, na minha vida mudou bastante por conta da Casa Amarela. Eu aprendi a fotografia, aprendi outros tipos de arte, grafite e outros temas, então para mim mudou bastante a minha visão. Então eu me alimentei disso e continuei buscando conhecimento, então a minha vontade de sair da comunidade, não sair de me mudar, mas sair para buscar conhecimento foi ganhando força. Então, dentro da comunidade a gente já tem a nossa cultura do cotidiano, do dia a dia, que é o baile funk, que é as brincadeiras, que são as crianças soltando pipa. E quando chega uma cultura diferente, um tipo de arte, alguma coisa que nos chama a atenção, que a gente às vezes mostra muito interesse, quer aprender, quer ter contato, a cabeça da criança acaba mudando. Então, às vezes no tempo que ela ficava escutando funk, dançando, brincando de bolinha de gude, esse tipo de cultura, quando chega até a gente, a cabeça da criança muda e a gente vai adquirindo conhecimento e interesse em outras áreas, como eu tive. Então, quando a Casa Amarela chegou, eu tive muito interesse de conhecer pessoas de fora. De como eles viviam fora da comunidade, fora do Brasil, do jeito que eles falavam em outras línguas, então isso me interessou bastante. Então eu fui buscando, já fiz curso de inglês, fiz outros tipos de cursos, jardinagem, cursos que a gente não tem dentro da comunidade, é muito difícil ter. Então acho que esse impacto cultural para a criança de hoje é muito importante. Hoje você vê muitas crianças brincando com celular. Antigamente você viam muitas crianças brincando de bolinha de gude, peão. Hoje o peão na comunidade eu acho que você não vê mais. Então, quando você tem uma cultura diferente ou um tipo de arte ou outra coisa, acho que a cabeça da criança muda e estimula ela a buscar novos ares. Então, para mim foi muito importante e eu acho que é importante e sempre vai ser importante para uma criança dentro da comunidade.
E diante disso, nós resistimos com o teatro, com a dança, com o turismo, com o empreendedorismo, com a produção, com tudo que a gente pode, porque mais do que resistir, ninguém vai tirar esse lugar, porque esse lugar é nosso. Então, tudo que a gente faz aqui dentro é acreditando na nossa capacidade e no nosso fazer. E aqui na Providência a gente está num momento um momento muito bom também, depois de toda essa questão, porque quanto mais nos atinge, mais fortes nós ficamos. E nesse momento a gente tem uns 10 projetos acontecendo semanalmente, a galera trabalhando. A gente tem um coletivo que é o Entre o Céu e a Favela, a gente se encontra, a gente discute as questões e a gente se interage para fazer o trabalho e vai se virando no meio disso, porque a gente também tem muitas questões, a mesma questão que a gente tem para resistir a isso tudo, a gente também tem para conseguir grana para fazer o trabalho, é a mesma coisa, não existe editais públicos para favela, então a gente se vira dentro de uma economia que é a economia criativa, que está na moda, mas para favelado é muito complicado. A gente tem uma casa que é o Epicentral, que é uma casa que a gente ocupa no Morro da Providência e faz as atividades. E a gente está aqui agora nesse lugar que é a Santa Ciranda. E a Santa Ciranda, pra gente, ela é um exemplo do quanto é necessário e do quanto é possível e do quanto a gente também está aberto, porque muitas vezes falam que a gente não está aberto para receber as pessoas porque a gente está muito preocupado em reclamar, em xingar, em questionar. E a Santa Ciranda, ela fica na beirada do morro, ela foi uma parceria que foi feita com o coletivo, então assim, dentro do coletivo todos os projetos são do território e a Santa Ciranda, ela é da beirada do morro e pra gente é muito importante porque nós queremos essas parcerias, nós queremos estar com essas pessoas que estão em volta. Só que essa chegada dessas pessoas, se você chega na casa de alguém, você nunca vai sair entrando sem falar. Você não vai fazer isso, você não vai entrar na casa de uma pessoa sem minimamente dar um bom dia, sem minimamente tirar o seu chinelo, pedir uma licença. Então, se essas pessoas elas chegam na nossa casa, elas precisam vir até nós e olhar e perceber que nós somos os donos da casa. E isso, o Marcos da Santa Ciranda, ele fez isso de uma maneira muito sensível e isso pra gente é muito representativo porque sempre nos colocam nesse lugar do quanto nós somos resistentes, agressivos e que a gente sempre está dizendo que não dão dinheiro, que não dão isso. E às vezes a discussão não é dinheiro. A discussão é que você chegou na casa de uma pessoa, você precisa falar com ela. Né? A gente, por exemplo, tem um projeto lindo de hortas que acontece no morro, que não só serve para a gente poder trazer algum tipo de alimento, como também para precaver as questões das quedas, de encostas, de desmatamento, que são questões seríssimas para as pessoas que moram nesse tipo de lugar. Não é à toa que pessoas do mundo inteiro vão à nossa favela para entender como é que são feitas aquelas casas em cima de pedras e como elas resistem ao tempo. Esses saberes precisam ser reconhecidos, precisam ser capitalizados para que eles continuem existindo e para que nós, de fato, possamos continuar ensinando o que a gente aprendeu a fazer e que não foi de hoje, que não foi legitimado por uma universidade. Apesar da gente reconhecer a importância de estar nesses lugares, é preciso apontar que a desigualdade impede que nós cheguemos lá e possamos permanecer ali. A nossa realidade não é a mesma realidade de uma pessoa que conseguiu nascer no asfalto e conseguiu se manter bem. E quando eu falo do asfalto, eu falo da classe média. Essa mesma classe média que acha que meritocracia resolve tudo. Só que ela esquece de saber e não pensa que não houve nenhum tipo de reparação para os povos que foram explorados aqui. E é por isso que a gente precisa hoje de políticas públicas de incentivo, tanto à cultura como à educação. Como aquela cota na universidade que muita gente reclama. Pois é, ela é necessária porque não teve reparação histórica, entre outras políticas. Todas essas políticas pensadas para poder, de alguma forma, impulsionar comunidades que sempre foram silenciadas a continuarem produzindo cultura, saber, entretenimento, porque isso a gente já faz há anos, para nós e de graça, muitas vezes para vocês. Exatamente. E acreditem que a cultura do Rio de Janeiro, na sua grande maioria, está dentro das favelas. Até o baile funk que você vai, então... É nosso.